Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento semanal do mercado cripto. Hoje, 21 horas, horário de Brasília. Hoje a gente tem o fechamento da vela semanal. É extremamente importante, pois este fechamento pode definir os próximos movimentos e até rompimentos extremamente importantes que a gente tem como maior probabilidade já nos próximos meses. Eu quero te mostrar exatamente o que a gente está de olho no curtíssimo prazo e no macro e também apresentar altcoins que estão em padrões extremamente interessantes e explosivos. Altcoins que você tem que ficar de olho e ter máxima atenção. Eu vou te mostrar, é claro, tudo agora. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Vou juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e a gente vai fazer uma mega avaliação. Bom, o que a gente tem que olhar para o Bitcoin? No macro, nada mudou e sequer no micro a gente teve qualquer alteração. A gente está no macro tentando confirmar este pivô de alta semanal que está em 65 mil dólares. Então, o primeiro passo para que o mercado todo comece a acelerar é romper 65 mil dólares, mas eu vejo que mais importante do que 65 mil dólares estão em 70 mil dólares. Mostrei isso ontem, 65 e 70 mil dólares, enquanto a gente tem aqui no micro um canal de baixa que a gente tem que ter máxima atenção, porque canais de alta normalmente rompem para baixo. O rompimento para baixo pode trazer dois cenários, que eu vejo como dois cenários oportunos. O cenário de retração de Fibonacci, já que a gente esticou bastante, tá? Então, se a gente começar a corrigir, perder este ponto, qual é o ponto? 61.400, a gente pode sim se encaminhar para correções nas faixas de Fibonacci entre 59.700 e 56.900. Sem esquecer que a gente tem bastante liquidez nesta área, que também é uma área em que temos o gap. Já detalhamos todos esses cenários nos últimos dias, já trouxe todas as probabilidades e alertas para que você esteja pronto para um cenário de alta e um cenário de baixa no curto prazo. Independente, eu enxergo que este movimento é o mais provável. Mesmo que a gente tenha correções, mesmo que a gente tenha quedas, o movimento mais provável segue sendo o da bandeira de alta, com rompimento e busca para os alvos de Fibonacci. 87.800, 87.900 no primeiro alvo para o Bitcoin, posteriormente 105 mil dólares e posteriormente 154 mil dólares. Vejo isso como plausível, sim, provável também no macro, mas a volatilidade de curto prazo segue no mercado. Então, para cenário muito mais bullish, 65 e principalmente 70 mil dólares. Se virmos correções, podemos ter várias oportunidades em dois cenários. Você tem que lembrar que, mais uma vez, quem vai mandar na festa toda do mundo cripto vai ser o Bitcoin. Então, curto prazo, se tiver correção, sim, as altcoins vão corrigir. Mas você tem que olhar, como eu sempre falo, para o longo prazo. Não adianta você chegar neste vídeo e achar que você vai comprar todos os ativos que eu vou te mostrar aqui, que estão em pontos interessantes, e você vai ficar rico do dia para a noite. Não é assim que funciona. É vital que você entenda exatamente o que estes projetos fazem, quais são os ciclos de mercado, a volatilidade que podemos ter no curto prazo. Você tem que entender setores, você tem que entender de gráfico. É investimento de verdade. Não é torcida, não é fechar os olhos e esperar pelo melhor. Combinado? Então,
eu já de antemão lembro a você, este vídeo não é um vídeo indicando compra nem venda, nem do Bitcoin, nem de qualquer ativo. É apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. E sim, potenciais movimentos, oportunidades são alertas. É importante que você faça a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas, seguindo neste movimento macro, eu gosto de enfatizar macro, eu sigo extremamente bullish, micro, eu estou cauteloso, tenho caixa justamente para um evento de correção no Bitcoin que pode trazer correção, sim, nas altcoins. Então, é sempre importante estar com um pé na exposição e outro pé no dinheiro. Caixa é importante. Porque um evento de baixa, um evento de queda, você enxerga isso como oportunidade e não com medo. E, obviamente, conhecendo os projetos que você está investindo, você lembra, peraí, a gente está vendo uma correção, isso aqui é um baita de um projeto. Então, essa correção, nessa estrutura gráfica, está me trazendo o quê? Uma mega oportunidade. Você compra de verdade quando tem medo, não quando tem mega euforia. Mas a mega euforia vai trazer este movimento em potencial. Falei sobre isso ontem. A alt season. A gente está diante de um rompimento, de um padrão de acumulação, está em um canal de baixa. Confirmando este rompimento, a gente sim tem o alvo acima dos topos anteriores. E a alt season, que acontece quando a gente tem a dominância despencando e a gente está num padrão, em um cenário em que a dominância está atingindo um topo e está, sim, em faixas de resistência muito importantes, que podem flipar a sua tendência de alta aqui para uma tendência mais macro de baixa, isso levaria naturalmente uma aceleração no Total 3 nas altcoins. Agora você tem que olhar para projetos. Que projetos estão interessantes do ponto de vista gráfico? Eu separei aqui alguns ativos que, na minha humilde opinião, são ativos sólidos, alfas e estão em setores estratégicos. Mais uma vez, não é para você simplesmente mergulhar de cabeça, cegamente, sair comprando. Por favor, estude, porque você não pede um lanche, você não pede uma pizza sem olhar o cardápio, sem ver o que tem naquela pizza, naquele sabor, não é verdade? Você vai, de fato, colocar dinheiro em algo que você não faz a menor ideia do que tem dentro? É óbvio que não. Então, mais uma vez, faça a sua análise e estude. É domingo. Você não vai ficar vendo Rock in Rio, você não vai ficar vendo filminho se você quer colocar grana de verdade no bolso. Faz um estudo. E é isso. Você já é marmanjo, é o que minha mãe falava, e você é responsável pelas suas ações. Isso minha mãe falava quando eu tinha 13 anos. Então, você que tem 40, bom, é isso. Vamos começar com um cara que acordou, acordou 25% de alta nesta semana, com a atenção para uma movimentação de quase 12% neste momento. Lembrando que no curtíssimo prazo, o Bitcoin está caindo 1%. O Pendle está subindo nada menos do que 12%. Semana nos mostrando uma aceleração. E eu quero que você olhe com muita atenção padrões gráficos, porque eles são importantes. Eles são importantes para você identificar pontos de entrada, eles são importantes para você identificar pontos de saída e até projeções. O que nós temos aqui em Pendle? Pendle atingiu $7 e começou uma correção, junto com todos os ativos que a gente tem hoje no mercado cripto. O Bitcoin ficou lateralizando e altcoins tiveram correções.
Mas eu quero chamar a atenção para estes projetos que eu estou lhe mostrando, e o primeiro é Pendle, já que em tempos gráficos maiores, o que está acontecendo? A gente está vendo correção? Sim, mas olha só o que está acontecendo de fato no gráfico mensal. Pernada para cima, correção. Fica bem claro no semanal. Pernada para cima, correção. Com padrões de canal de baixa e cunha de baixa em muitos deles. O que é esse padrão? É um padrão que vai afunilando. A gente tem uma cunha descendente no Bitcoin? Tem. Só que é uma cunha, a gente chama de cunha megafônica. Está aqui, ó. É um padrão que vai abrindo. Tá? E ele tem um rompimento para cima, normalmente. O mesmo acontece com este tipo de padrão. É um padrão que vai, neste caso, afunilando para rompimentos para cima. A gente teve correções e a gente sustentou um suporte. Ah, mas teve a perda. Qual que é o padrão de uma cunha descendente ou de um canal de baixa? Você perde o fundo sem continuidade. Ó, perdeu o fundo sem continuidade. Perdeu o fundo sem continuidade. Tá? A gente bate lá no topo da cunha, volta, perde o fundo sem continuidade. A gente não tem um movimento que é assim, ó. E aí segue. Este é um padrão, neste caso, que é um padrão de perda de fundo sem continuidade, afunilando, cunha descendente, padrão que na teoria tem justamente este desenho. Veja como o desenho aqui é muito parecido. Você começa a ter esse afunilamento até o movimento explosivo. Maravilha! Então identificamos um padrão de qualidade em um projeto sólido. A gente olha também sempre para o Fibonacci. E eu estou traçando esse Fibonacci com base mensal, tá? Então é do fundo ao topo. A gente teve movimentos de baixa, a gente não atingiu 618, foi para cima, mas confirmamos uma cunha descendente. Nos últimos meses, a gente atingiu 78,6. Esta faixa aqui, ó, entre 78,6 e 618 é conhecida como a faixa de ouro de retração de Fibonacci. É neste ponto, quando a gente tem uma retração mais agressiva, que é esse caso, e é o caso de vários projetos que eu vou te mostrar, é a sustentação desta área de ouro. Ele pode atingir 78,6, ele pode atingir fundos agressivos, mas a gente tem que sustentar nesta faixa de preço. Foi o que aconteceu com Pendle. E agora a gente enxerga o quê? Pendle está confirmando o seu rompimento do padrão de baixa e a gente tem algumas possibilidades. Você pode traçar este movimento pós-rompimento que nos coloca com alvos em potencial lá na casa de 10, 11 dólares, tá? Então, esta pernada com a acumulação e o rompimento não é o melhor cenário para a gente validar alvos, mas nós temos aqui o nosso Fibonacci. A gente sabe que este é um padrão de baixa que quando rompe para cima confirmadamente, e a gente está vendo a semana muito provavelmente fechar acima dos corpos das velas semanais anteriores, que é um pivô de alta, a gente aumenta a probabilidade do mercado buscar estas faixas de extensão de Fibonacci. Então a gente tem primeira faixa é 7,50, que é o topo. Segunda faixa, 9,40. Terceira faixa, 11,85. Quarta faixa, 18,88. E a gente tem as faixas mais extremas, tá? Que vão lá para 26,33. Em Pendle. Essas faixas podem ser atingidas? Podem, tá? Podem ser atingidas. Isso depende do movimento, obviamente. Do Bitcoin, do Total 3, da Alt-Season e, obviamente, do projeto em si. Mas são cenários plausíveis. Qual que é a maior probabilidade em um cenário bullish? A gente atingir 618.
extensão de 618 de novo, tá? Então a gente tem extensão, retração e a gente tem as maiores probabilidades em um cenário de alta. Tá vendo que eu estou repetindo? Cenário de alta, probabilidade, probabilidade. Não existe certeza. Mas eu quero que você entenda quais são os alvos em potencial em cada um dos cenários. Ah, o Bitcoin vai para 150 mil dólares. A gente tem as probabilidades aqui, o Bitcoin indo a 150 mil dólares, com a dominância caindo, com os projetos mantendo este movimento saudável, entregando valor, a gente tem os cenários 618 e 168, ou seja, 161,8 de Fibonacci. Então a gente coloca cenários otimistas que podem nos levar a essas faixas. Aqui é mega otimista, tá? Aqui entre 9,40 e 11,80 é mais realista e aqui aí a gente já vai para o cenário pessimista em uma alta. Mas tem um movimento muito, sim, ponderado e provável de continuidade de alta. Rompemos. Quero entrar. Existe o analista e investidor que vai fazer o DCA. Estudei o projeto, gosto do projeto, seja o projeto voltando a 2 dólares ou indo a 5, eu quero acumular. Porque eu tenho uma projeção, eu tenho uma visão de que esse projeto vai atingir X valor. Valor tal. Esse é um ponto. E tem um analista que vai, né, no caso o investidor, vou te chamar de investidor, e você pode considerar o quê? Bom e velho Fibonacci. Tá? A gente teve topo, teve fundo, teve um topo, fundo ascendente, porrada para cima. Já vou aumentar este Fibonacci. Poderia usar daqui? Poderia. Mas eu quero ser mais conservador diante dos movimentos também do Bitcoin. Se a gente começar a chegar em 3,48 até 2,84, a gente tem aí uma faixa de oportunidade que pode abrir, sim, neste caso, compras para quem quer se expor. Tá aqui, ó. O que nos levaria até num pseudo ombro, cabeça e ombro do lado direito. Padrão de inversão de tendência, que pode nos levar a faixas mais elevadas. Então a gente tem que ficar de olho neste tipo de padrão e neste tipo de rompimento. Fechamento hoje, 21 horas, horário de Brasília. Eu vou falar sobre esses fechamentos. Aonde? No nosso grupo geral do Telegram. Link está na descrição do vídeo. É um grupo que eu passo muita informação. Tá aqui, ó. Eu passo muita informação e mostro, inclusive, e relembro, inclusive, compras que eu fiz. Aqui é Skin the Game, não tem esconder o que foi feito. Eu apresentei vários projetos e venho apresentando projetos e eu sou extremamente transparente em mostrar que eu invisto nesses projetos, tá? Então, se você quer informações, atualizações, inclusive do fechamento desta semana, 21 horas, horário de Brasília, acesse este grupo. Link na descrição, é gratuito. Bom, então Pendle, a gente tem as projeções em potencial, probabilidade, certeza, não existe. Cenário, obviamente, todos os cenários que eu quero apresentar aqui são cenários bullish. Você não pode se enganar, achar que o mercado vai cair, que o Bitcoin vai cair e que esses ativos vão se sustentar. Não é o caso, certo? Mas correções, e aí é que está o segredo, correções no Bitcoin podem trazer oportunidade para quem quer se expor. Vamos falar de Aave, outro projeto que eu não canso de falar. Por quê? Projeto entrega valor, tem uma demanda crescente e a gente falou muito de Aave aqui. Qual que era o padrão gráfico? Cunha descendente, round bottom, resistência, rompimento, acumulou bastante tempo, tá? Acumulou de final do ano passado até 5 de agosto. Foram 8 meses de acumulação. Foi isso? Foram 9 meses de acumulação, 9, 10 meses de acumulação. É muita coisa. Tivemos o rompimento. Opa, volta para o rompimento e cunha descendente. Padrão que vai afunilando, perde os fundos sem continuidade. Teve isso. Fundo, perdeu fundo, perdeu fundo, perdeu fundo, não perdeu fundo. Porrada para cima. Esticamos.
podendo trazer a visão daqui para cá. Olha só, 618, 786, 618, 786. Olha só, a compra apresentada. Esta compra não foi feita de uma vez, foi feita de forma escalonada, mas obviamente apresentada aos integrantes do grupo Premium. E o grupo do desafio? Eu utilizo um perfil um pouco mais agressivo, trade aberto, protegido, na faixa de $95 no caso do desafio. É todo dia que se faz trade? Não. É todo dia que se faz investimento? Não. Qual que é o objetivo, o foco para esses investimentos? Longo prazo. Sempre isso. Foca no longo prazo. Base para tomada de decisão, que aí sim, não tem jeito. Você vai ter a consistência e a maior probabilidade de ter ganhos lá na frente, certo? Então a gente tem aqui Fibonacci, corrigiu, trouxe oportunidades. E agora? Agora a gente já está numa fase 2 deste cara aqui. Que fase 2 é essa? Você está vendo que a gente está firmando um pivô de alta no semanal, ou seja, o corpo da vela das últimas semanas e desta última semana aqui, que foi no final de agosto, está sendo rompida. Hoje a gente está confirmando esse rompimento. Então a gente pode sim abrir espaço para correções, tá? Correções que podem até nos levar novamente à casa dos $110, mas a maior probabilidade é a gente corrigir nessa faixa e buscar os alvos. Quais são os alvos? 180, 216 e 319. Só que a gente está falando somente de um acompanhamento do Bitcoin, que o Bitcoin tem esse potencial de atingir esses alvos, certo? Se o total 3 começa a acelerar e a dominância começa a despencar, os cenários acima podem ficar totalmente plausíveis para este cara, para a AVE, que é um projeto que tem uma demanda, está na área de finanças. Quem aí pegou empréstimo no sistema, no ecossistema de AVE? Por si só, isso está gerando sim uma renda para o projeto e obviamente para a moeda, que está beneficiando ela. É por isso que a gente está vendo a AVE como um ativo extremamente forte. O que a gente tem que ficar atento agora? Fechamento hoje e eventual correção. Ó, 130 a 110. Se você tiver esta oportunidade, você pode avaliar se faz sentido para você. Uma correção, quem sabe, do Bitcoin? Isso aqui pode te trazer esta tão esperada oportunidade para se expor. Não, eu sou um investidor que estou correndo contra o tempo, não contra o preço. DCA sempre, até numa eventual correçãozinha aqui, certo? Este é um projeto que rompimento de cunha trouxe aceleração. Poxa, Luan, esses projetos, eu não consegui pegar preços baixos. Eu não estava no grupo Premium, eu não estava no grupo do desafio, eu não te seguia, eu não estava com caixa. Cara, não tem algum projeto que talvez seja interessante e que ainda não tenha rompido a cunha? Talvez a gente tenha alguns bons projetos que estão naquele cenário de vai ou não vai? Se, quero que você pense sobre isso, e eu sempre falo sobre isso. Se você está vendo um ativo que tem cunha descendente, romper para cima. Você tem outro ativo com cunha descendente rompendo para cima. Você começa a ver 1, 2, 3, 5, 10, 15 ativos em cunha descendente rompendo para cima. Isso faz o quê? Isso aumenta a probabilidade de mais projetos também terem este mesmo rompimento. É um padrão, é um ciclo. Por quê? Os investidores começam a olhar tanto para projetos que já romperam e estão tendo aceleração e para os projetos que ainda não tiveram. E é exatamente o que eu quero te mostrar, que eu quero te chamar a atenção. Vamos dar uma olhada em outro cara aí, que eu já analisei, faz algum tempo que eu não analiso, mas que, olha só, Alan, mas isso é uma cunha.
tudo bem, mas é um padrão de baixa, uma cunha não, desculpa, é um canal de baixa, não é uma cunha, mas esse é um padrão que também faz verão com o padrão de cunha descendente. E você pode avaliar também, muitas vezes, de diversos pontos de vista. Olha aqui, isso aqui não é uma cunha? Esta linha azul em cima, esta linha em verde, tem as perdas dos fundos sem continuidade e já um movimento de recuperação. Confirmado? Claro que não. A gente não teve o pivô de alta, a gente não teve o rompimento. Mas aqui nós temos o quê? Você pode considerar uma cunha, canal de baixa, que não foi rompido, mas teve a queda e a rejeição. E a gente está respeitando muito o que? O round bottom, o fundo arredondado, que é um padrão de acumulação, que traz valorizações explosivas historicamente também. Então o que a gente tem aqui? Fibonacci, primeira coisa, fundo, topo. A gente atingiu o quê? Olha lá, área de Golden Pocket ou ouro, 618, 786. A gente ainda está dentro dessa faixa, certo? Rompimento confirmado vai nos trazer para as faixas em potencial. 26 dólares, 32 dólares e em um acompanhamento da valorização do Bitcoin, teríamos 50 mil dólares. 50 mil dólares não, 50 dólares. É 26, 32 e 50 dólares. Se fosse 50 mil dólares seria maravilhoso, mas não é o caso. 50 dólares. ICP tem um potencial de crescimento maior do que o Bitcoin? Quando a gente está falando de bons projetos, projetos que sim entregam valor e que podem se beneficiar e muito, mais uma vez, do movimento do Total 3, ou seja, das altcoins, com a alt season, isso aqui pode acabar sendo plausível sim. 87, 68, estamos falando de um ativo a 8 dólares. Qual que é o risco? A gente pode olhar para o risco. O risco aqui é 30% perdendo o fundo anterior aqui, que foi o fundo do medo em ICP, que foi formado no começo de julho. Então, você tem 30% e você tem os potenciais aqui. Luan, beleza. Estudei o projeto, entendi o padrão. Eu posso aguardar uma eventual correção do Bitcoin? Obviamente, você sempre vai poder aguardar uma eventual correção do Bitcoin. Ou, eventual correção do Bitcoin, oportunidade para melhorar aí o seu preço médio, entre aspas. Ou, confirmação. Confirmou? O mercado não só sobe, tá? Eu vou te ser extremamente claro. O mercado não vai só subir. Se a gente tiver um pivô de alta, que nem a gente está diante em nosso pêndulo, uma correção posterior pode te abrir oportunidade. Mas aí é aquela questão, eu não quero esperar o ativo ter uma valorização de, vamos lá, deixa eu puxar aqui. Eu não quero esperar o ativo ter uma valorização, por que não está puxando? Deixa eu puxar aqui, esta. Eu não quero esperar o ativo ter uma valorização de 60% para entrar. Neste caso, você pode avaliar o risco versus potencial de retorno e se posicionar. É o mesmo que acontece em outro cara. Muita gente falou que estava morto, mas é o alfa do setor de DePIN. Tá aqui, ó. Olha só. Mais claro do que isso, não existe canal de baixa. É o mesmo padrão, mesmo entendimento, mesmo movimento que normalmente acontece, que é o rompimento para cima. Então você olha e você vai puxar o Fibonacci. Fundo, topo. Tivemos o quê? Olha só, parece que é piada, mas não é. Qual que é a piada da história? 618, 786. Essa é uma área de ouro de Fibonacci. Padrão de baixa, teve o flush, queda livre, recuperou. Foi lá para cima, agora vai. Não foi, corrigiu, já trouxe uma oportunidade. Agora, você tem o quê? Você tem o cenário de rompimento, que pode justamente fazer isto aqui, ó. São duas visões
que podem acabar se complementando. 34, 50 dólares em render, alguns falam em 80, 100, 150. É possível? É provável? Sim. Sim, é possível, é provável. Estamos falando de um projeto que está muito parelho dos primórdios da NVIDIA. A demanda por, de fato, GPUs é gigantesca. Então, projetos de DePIN têm aí um relacionamento com inteligência artificial, estão, sim, em preços competitivos e tem um potencial muito grande pela frente. É o que eu volto a falar. Qual que é o risco e o retorno? Risco. Estamos falando de 40%. Potencial retorno. Aí você já faz as contas aí, tá? A gente está falando de um risco-retorno que pode fazer total sentido se você entender o padrão gráfico, quer se antecipar aos movimentos, não quer ficar esperando. Esperando, por quê? Pode ser que render amanhã tem um movimento de pêndulo. Pode ser que outro ativo tenha um movimento de pêndulo, ou um movimento de ave, ou um movimento de FET, que a gente vai falar, inteligência artificial. Então, é uma avaliação, mas eu enxergo sim que este tipo de projeto alfa com entrega de valor somado a um padrão de alta, a gente segue um padrão de alta. Isso aqui não é tendência de baixa. Macro é alta. Olha aí, me fale você, isso aqui é alta? Ou isso aqui a gente está em tendência de baixa? A gente está em tendência de alta. Isso aqui é tendência de baixa. Isso aqui é tendência de alta. Com o respeito do quê? Áreas de 618, 78,6. Lindo! Entendendo o risco e retorno, entendendo o projeto, você tem o quê? Alvos em potencial. Vai atingir com certeza? Não existe certeza. Probabilidade. Se o Bitcoin corrigir, vai corrigir. Não tem o que fazer. O que mais? Near. Near, mega, o quê? Near não, é FET. Não, mas já estamos em Near. Vamos falar de Near? Está prestes a romper. Tá? Então, vou aumentar um ativo. Está prestes a romper. Qual é o risco? 30%. Fibonacci. 618, 78,6. Olha só, isso aqui é repetitivo, certo? Cunha descendente. Teve os fundos, ó, perdeu fundo, perdeu fundo, perdeu fundo, perdeu fundo. Fundo ascendente, está prestes a ter o seu rompimento. Se o Bitcoin corrigir, pode corrigir sim, normal. Ah, não quero esperar o Bitcoin corrigir. Qual é o risco? 30%. Qual o potencial retorno? A gente tem faixas de extensão de Fibonacci que estão bem claras aqui, tá? Então a gente tem 618 e tem a faixa de 22, tá? Que passaria aí do topo histórico anterior que foi formado lá no final de 21, comecinho de 22. Tá? Então a gente tem um cenário plausível? Tem. Padrão é de alta. A gente tem um round bottom. Então são projetos sólidos com este mesmo padrão. Final de padrão de baixa. Pode ser que tenha rompimento amanhã, pode ser que não tenha, pode ser que seja daqui a um mês. Mas no macro tá tudo muito saudável. É o que eu venho falando do Bitcoin. Tem 9 meses que a gente falou. Bitcoin alta, começou a acumular. Quando todo mundo tá com medo, morrendo de medo, é que você tem as melhores oportunidades. Bitcoin segue em padrão de acumulação. É repetitivo, mas é verdade. FET. Olha só. Opa, esse cara aqui tá em tendência de alta? Bom, eu nem preciso brigar para te mostrar isso. Tendência de alta clara, porradão lá para cima. O que a gente falou? A gente falou bastante nos meses atrás sobre correção. Olha, fica de olho na correção, porque ele tá muito alto, tá muito esticado, tá? Tá muito esticado. Então, vai querer comprar? Aguarda umas faixas mais plausíveis. Voltou para as faixas e você pode buscar vídeos anteriores. Canal de baixa, perda dos fundos sem continuidade. Atingiu o quê? Uma área de suporte muito importante, que também é muito parelha, tem uma confluência muito grande com essa linha de tendência de alta.
que ele fez? Rompimento. Falamos nas últimas semanas, correção, olha só, é uma oportunidade, hein? Fica de olho. E agora, a gente está tendo um pivô de alta. Então aqui, você tem que aguardar o quê? Você tem que aguardar isso daqui, ó. Um eventual movimento de correção que possa levar o ativo entre 1,30 e 1,06, tá? $1,06. Acho mais difícil, mas o mercado é soberano. Então, se você tiver esta oportunidade e está de olho em FET, que está fazendo um pivô de alta aqui, tá? Se a gente tiver esse movimento, pode ser que a gente busque áreas bem superiores. Falando de áreas superiores, quais são as áreas superiores aqui? A gente tem este movimento em potencial. Potencial! $12. É plausível? É plausível. É provável? Também. A gente pode buscar esta faixa, vou pegar este fundo para este topo. 78,6, 618, tá aqui, ó. 8,87, $12, tá próximo àquela extensão do movimento de alta, correção e continuidade de alta. Então, é válido? É válido. Qual o risco? Se você quiser entrar agora, o risco vai ser um pouco maior, obviamente. Ser de 57% já acho um pouco demais. Mas, se o mercado tiver um pullback, aí pode ficar um risco-retorno favorável para você, que está de olho. E, mais um ativo, a iOS, projetinho de inteligência artificial. Eu quero ajustar esse padrão aqui, tá? Quero ajustar para te mostrar que a gente está quase tendo um rompimento. Quase. Tá quase um rompimento. Tendência de alta? Óbvia, não preciso nem falar nada. Vamos puxar desse último fundo aqui, não vai fazer tanta diferença, mas olha o ponto em que a gente atingiu. Posso até puxar deste ponto de roxo aqui. Olha o ponto que a gente atingiu, 78,6. Então, no macro, esta retração que foi bem forte em muitos ativos, nos levou ao limite do Golden Pocket, ao limite da área de ouro, mas que abre para risco e retorno, risco 27%, potenciais retornos, tá? A gente abre para risco e retorno aí um cenário muito interessante para quem quer de fato investir, tá visando um longo prazo. São alguns dos ativos que eu tô de olho, são alguns dos ativos que eu tenho, são alguns dos ativos que eu me expus. Eu não mostrei nem de perto todos os ativos que eu tenho, mas eu quero te trazer para uma avaliação mais profunda, em que você identifica de fato quais são os cenários, o risco. Muita gente não fala do risco. Vai fazer 100 vezes. Tá bom, e qual é o risco? Ah, pode fazer 10, 20, 30 vezes. Qual é o risco? Olha sempre o risco. O risco é importante. Se você não analisa o risco, tem um movimento de baixa, você fica desesperado. É por isso que eu fico batendo na tecla. Ó, esse aqui é um cenário X. Se ele tiver um movimento para cá, qual que é o seu movimento? Você tem que considerar esse risco. Se ele tiver um movimento para cá, se ele tiver um movimento para cá, tudo bem. E se ele tiver este movimento? Então, traçar uma estratégia considerando todos os cenários é extremamente importante, porque você entende o risco. Tanto o risco de perda financeira, quanto o risco, no caso de um movimento de alta e você ficar esperando, de deixar de lucrar. Só que muitas vezes, deixar de lucrar pode ser inteligente. Por quê? Porque se você tem um rompimento, se você tem um movimento mais agressivo com volume comprador, você tem uma maior probabilidade deste movimento inicial que te tira, entre aspas, um lucro, de apresentar uma aceleração com uma maior probabilidade de acerto. Tudo no mercado é probabilidade, saiba disso. Mas não esqueça, a gente está num cenário extremamente bullish para o próximo ano. Ah, você considera os 3 próximos meses bullish? Obviamente, já falei sobre isso. Eu sigo bullish, meu cenário não mudou, minha visão não mudou. Se mudar, você vai ser o primeiro a saber. Macro, a gente segue bullish. Se você quer ter acesso a todos os meus investimentos, todos os meus ativos, todos os movimentos, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu rebalanceio a carteira, quando eu faço trades, estratégias por trás dos trades, você quer ter acesso à minha pessoa, suporte 1 para 1 comigo,
discutir gráfico, discutir estratégia, quer ter aulas que te dão base justamente para fazer esse tipo de avaliação e tomar decisões, você quer entender qual que é o meu processo para criar uma carteira de altcoins, a gente tem tudo isso por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Aonde? No nosso grupo Premium e grupo do desafio. São os 2 grupos fechados que a gente entrega tudo isso para você, tudo isso e muito mais. Se você quer mais informações, basta você acessar o nosso grupo geral, link está na descrição do vídeo. Entra nesse grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica no @ e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Lembre-se de estudar os projetos. Analisa cada projeto, estuda, busca entender o que ele entrega para que você possa, em uma tomada de decisão de compra, fazer isso com muito embasamento. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.